amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao A Mais Cast, o nosso podcast aqui da Rádio Curiacos. Olha, eu pedindo novamente, já se inscreveram no canal? Ainda não, gente? Pelo amor de Deus, entra lá no YouTube, Rádio Curiacos 98.9 e se inscreve, é muito importante para nós. Já aproveita que você vai estar no canal, já volta lá e assiste os episódios. Foram muitos episódios legais. São pessoas especiais que têm muitas histórias boas para contar e eu garanto que alguma história vai acrescentar alguma coisa na sua vida. Então volta lá, curte, comenta, compartilha, manda para os amigos. Queria aproveitar também e mandar um beijo para Marcela, para Tamires, do Varejão das Fábricas, minha parceira, que tá com uma coleção de primavera, verão, gente, sensacional. E a partir dos próximos podcasts eu vou estar falando um pouco mais sobre o Varejão das Fábricas aqui com vocês. E o podcast aqui da Rádio Curiacos, eu falo que é entretenimento, é cultura, é lazer, é tudo, gente. E hoje nós viemos aqui com uma galera, hoje eu tô com uma galera, gente, adoro. E vamos trazer informações para vocês. Nossa, é sensacional. Então, eu vou começar a falar um pouquinho aqui. Hoje, o tema vai ser inovação da escola de tempo integral aqui em Cambuí. Gente, o meu sonho de consumo da minha vida era uma escola de tempo integral em Cambuí. Porque nós vemos a necessidade de ver as crianças, né? Meio período na escola, meio período fico pra rua, né? Eu, graças a Deus, moro na roça, os meus ficam dentro de casa. Mas fica aquele tempo ali com a cara na tela. Isso é que é terrível, né? Então, tem uma galera aqui, gente, uma turma maravilhosa, que tá com um projeto aí, realmente é de inovação, trazendo aí, ó, o tempo integral na escola. Qual escola que é, Kelly? É a Escola Municipal Joaquim da Silva de Oliveira, do bairro dos Vazes. Eu estou aqui com os meus convidados, a diretora Clarice Rosa da Silva, o supervisor Carlos Henrique de Oliveira e a psicopedagoga, nossa sócia, Simone Aparecida Borges Serrano, que já esteve com a gente aqui. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Muito obrigado. Obrigada. Primeiramente, quero parabenizar já o projeto, né? Que eu acho que tinha que todo mundo fazer esse projeto, porque realmente é um projeto que vem agregar muito na vida, né? Porque, assim, a gente já se vê esse tipo de formato em escolas particulares, que às vezes, não são todas, mas tem algumas que têm o integral. Mas a escola pública, assim, do governo, do estado, é mais difícil, né? E começando com a diretora, claro, né? Vamos começar com a Clarice. Para a nossa cidade, é uma grande inovação. Diretora, nos conte um pouco dessa novidade da Escola Municipal Joaquim da Silva de Oliveira. Boa tarde, Kelly. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade que você está nos dando hoje à tarde. Obrigada aos meus parceiros aqui que estão me honrando com essa empreitada. É muito importante para nós essa divulgação. A escola tem feito um trabalho de excelência, um trabalho assim que tem realmente acolhido as nossas crianças, transformados vidas lá no bairro do Vazes e os demais bairros que nós atendemos também. Então, como você falou, nós realmente estamos fazendo um trabalho inovador. Isso é muito importante. O projeto, ele começou no ano passado, em 2024, mas, na realidade, a escola em tempo integral, ela vem sido já pensada pelo governo federal já desde a implantação da LDB. Isso já em 1996. E no último plano decenal de educação, 2014 a 2024, isso tornou já uma realidade no nosso país. Então, o último plano que venceu agora em 2024, a escola em tempo integral, ela foi colocada já como projeto de lei. Ai, que ótimo. Então, nós já temos no nosso país uma legislação e nós temos, assim, todo um amparo garantido pelo MEC, que daqui para frente agora, as escolas todas precisarão se adequar ao tempo integral. Nossa, que sensacional. Aqui em Cambuí, a nossa escola é um projeto, vamos chamar assim de um projeto piloto até, né? Mas já existe um amparo legal, tanto do MEC quanto do próprio município. Então, nós estamos começando, mas a escola em tempo integral é uma realidade agora. Então, nós não temos mais como escapar disso tudo, né? E a gente começou, mas daqui para frente todas as escolas
irão se adequar ao tempo Nossa, integral. isso é música para os meus ouvidos. E o que a escola em tempo... Assim, tem muita gente nos assistindo e a gente sabe que o YouTube vai para o Brasil inteiro, né? E o que é escola em tempo integral e como que é... O que é escola em tempo integral, para quem não sabe? E como que ela diferencia de uma escola regular? Então, a escola em tempo integral é a criança estando na escola por mais tempo, né? Ela está lá em tempo integral, a legislação brasileira fala de, no mínimo, 7 horas. E a nossa escola, na verdade, nós atendemos mais de 7 horas até. Então, as crianças chegam, na parte da manhã elas têm a aula regular, né? Os conteúdos regulares. Depois, elas têm um período de descanso. E aí elas têm lanche e a gente retorna para as atividades ao meio-dia, que é o nosso caso lá. Então, elas estão na escola das 7 às 3 da tarde. Aí, do meio-dia às 3 da tarde, elas têm atividades complementares. Então, nós temos lá música, nós temos dança, nós temos futebol, nós temos jiu-jitsu. E nós temos também os acompanhamentos pedagógicos, né? Então, a criança, o que ela estudou na sala de aula, a professora do acompanhamento pedagógico, ela vai rever esses conteúdos todos com as crianças. Então, vai ver onde é que eles tiveram maiores dificuldades. Então, ela vai rever todo esse conteúdo, reforçar esse conteúdo e ainda fazer o para casa com a criança. Então, os nossos alunos vão embora com o para casa já pronto. No outro dia, eles não têm mais nenhuma preocupação. Chegou na escola, já está tudo pronto. Né? Nossa, que sensacional. E qual que é o principal objetivo? Então, o principal objetivo da escola em tempo integral é desenvolver a equidade. Porque nós temos, assim, como você mesmo colocou, as nossas crianças ficam um tempo muito pequeno na escola, né? E eles precisam desse aproveitamento maior. As crianças estão gastando muito tempo em telas. Nós estamos vendo, inclusive, crianças com altos índices de ansiedade infantil, né? Crianças dependentes, inclusive até mesmo de remédios, porque estão gastando muito tempo naquilo que de fato não traz, né, às vezes, nenhum benefício para ele, diferente da escola. Então, nós estamos lá, nós estamos oferecendo educação de qualidade para eles, maior tempo, né, de estudo, de aperfeiçoamento. Então, a escola em tempo integral é o divisor de águas, é o diferencial na vida das nossas crianças. Nossa, eu estava conversando com a Simone quando ela esteve aqui, que realmente a internet é lógico que veio para abrir fronteiras para a gente, veio para agregar. Mas, para as crianças, é um bombardeio de tão grande de informação que... ontem eu estava perguntando para minha filha, né, a de 14, vai fazer 15 já. Ela falava assim, eu não sei o que ela perguntou, eu perguntei para ela, ela falou assim, eu sei a resposta, é tal coisa assim. Aí eu falei, tá estudando bastante? Não, vi no TikTok. Então... Então, o ensino deles é o TikTok. Tudo ela procura no TikTok. Então, só que tem coisas que são que é igual. Hoje em dia, com a IA, você nem sabe se aquela pessoa existe realmente. Sim, então, a credibilidade... Não existe credibilidade na internet em certas coisas, né? Então, como é que você ensina? Ela aprende uma coisa que às vezes nem é educativa, às vezes até prejudicial, não é verdade? Nós, na verdade, nós não deixamos de usar a tecnologia, Sim. né? Então, quando a gente fala assim que a criança precisa sair um pouco da tela, não é para ela deixar de usar a tecnologia, Sim. porque nós somos, na verdade, super a favor disso, Sim. né? E só que nós temos canalizado as nossas crianças para um melhor aproveitamento da internet, porque a internet é sensacional, né? Mas as crianças precisam ser direcionadas para usar a internet de maneira correta. E eles usam, eles gostam, né? O Carlos Henrique até está desenvolvendo para nós agora um projeto do Minecraft educacional. Legal, né? isso é legal. E nós vamos implantar muito em breve também lá no nosso tempo integral. Então, as crianças têm evoluído muito. Inclusive, evolução em escrita, né? O que a Simone pode até falar melhor sobre isso, do avanço das crianças em leitura, em escrita, em decodificação de informação, através do tempo integral e até mesmo do uso da tecnologia que a gente tem disponível na escola. Sim, eu ia perguntar sobre isso. Como esse modelo você acha que visa diminuir a desigualdade educacional? Essa é a ideia. Essa é a ideia.
Então, a palavra de ordem da escola em tempo integral é equidade, né? É distribuir mais para aquele que mais precisa, Sim. né? Uma das falas, né? Uma da legislação do tempo integral é realmente isso, é a gente promover a educação em tempo integral primeiro para as nossas comunidades que mais precisam do tempo Sim, integral, com né? certeza. Os pais que trabalham o dia todo, que precisa que o filho esteja num lugar seguro Sim, e isso que eu aprendendo, acho, né? exatamente. Um maior tempo. Com certeza. E o mais interessante ainda, Kelly, é o avanço que nós, equipe pedagógica, estamos vendo na escola. Então, as crianças têm desenvolvido muito, muito mesmo. Então, da maneira como era a nossa escola, lá no início de 2024, quando o projeto foi implantado, se a gente está sempre fazendo uma avaliação, né, da aprendizagem dos alunos. Então, nós temos visto avanços significativos, avanços extraordinários, Sim, na verdade. que maravilha. Essa é a palavra. Maravilhoso. E quais são os pilares principais definidos pelo MEC? Então, primeiro é a equidade, né? A equidade é o pilar, é a palavra-chave da educação em tempo integral. E aí, depois, a melhoria da qualidade de ensino. Então, o Brasil, por exemplo, está hoje no PISA em 53º lugar em nível de educação. Uhum. Então, nós realmente estamos muito atrás, né? A gente tem uma defasagem muito grande. Então, a intenção do governo também com a implantação da escola em tempo integral é, primeiro, diminuir as desigualdades e avançar o ensino no país. Nós precisamos correr atrás disso tudo. Você acha que esse período que a gente teve fora da escola, da pandemia, atrasou essas crianças também, por conta que juntou a internet, que eles ficavam 24 horas, porque não tinha aula, estava sem aula, né? E aula remota. Muitas das crianças, às vezes, na remota não aprendeu nada. Você acha que teve um atraso no ensino? Muito, muito atraso. Nós temos atraso que nós não vamos recuperar tão cedo. Então, a diferença de uma criança dentro da sala de aula, aprendendo, né, construindo dentro da sala de aula, é muito diferente do que a aula que ele teve online. Esse projeto seu, então, vai ajudar a aumentar, a recuperar mais rápido, né? Isso. Essa perda que nós tivemos. Os especialistas em educação, talvez a Simone possa até nos ajudar mais nisso, eles falam de um atraso de 10 anos, sim, mais ou menos, né? Com esse tempo todo que nós ficamos. Foi necessário, né? Nós estávamos vivendo uma situação emergencial. E nós lá, a gente tem tentado correr atrás, como você falou, de diminuir esse tempo. E com todo o trabalho que nós estamos fazendo lá, nós já estamos vendo essa melhoria, né? Eu queria até que a Simone falasse um pouquinho dessa questão da pandemia, né? Desse atraso que nós tivemos. Pode pegar o microfone. E aí, olha, isso que está sendo colocado em relação à pandemia, a este tempo que a criança ficou fora da escola, foi um tempo com muitos prejuízos educacionais. E no desenvolvimento da criança, como maturidade, fala, a vida estudantil mesma, rotina, e isso interfere diretamente nas nossas crianças até hoje. Por exemplo, a criança que estava na fase de alfabetização durante a pandemia, ela está tendo ainda alguns prejuízos na rotina escolar e na sua aprendizagem. O que nós estamos fazendo na escola? Nós estamos trabalhando com essas crianças no reforço escolar, no contraturno, orientando os professores. Eu faço um acompanhamento psicopedagógico, verifico qual a maior defasagem, eu falo com os professores, sugiro também algumas atividades e aí todos juntos vão trabalhando com essas lacunas que ficaram desse processo da alfabetização da criança que estava em tempo de pandemia em casa. Isso que eu dei uma curiosidade aqui agora, vem na minha cabeça, porque assim, quando vocês fazem, né, começo do ano, vem para vocês lá o que vocês têm que cumprir naquele ano, né? Assim que voltou da pandemia,
continuou da onde se parou, ou vocês tiveram que dar uma voltadinha? Porque as crianças, que eu vejo por lá em casa, tô falando que eu tinha 2 pequenos na época, e eu via que eles não relaram a mão, quando tinha aula remota, mal fazia as coisas, eu ficava em cima para fazer, mas fazia, e não queria jogar, porque eles não tinham aquele compromisso de ir pra escola e voltar. Não tinha e a mesma rotina. Não, e a gente pegar eles, colocar sentado, 2 de idades mais ou menos similares, era uma brigaiada, e um numa fase, outra na outra, e aquele rolo, aí você acaba desistindo, porque a gente com vocês, eu dou troféu para vocês 3, porque mexer com criança não é fácil, ainda mais adolescente também, terrível, mas enfim. E eu vejo que os meus tiveram um déficit ali. E aí, para até ajustar isso daí, levou 1 ano praticamente da escola para eles, né? Eu lembro que eu ia tomar tabuada da minha menina. 2 mais 2, 2 mais 2. Ficava assim, contando, sabe? Porque parece que apagou a mente deles. Parece que eles viveram aquele momento, os caras só na internet, não querem saber de nada. Realmente Como é que foi? teve esse atraso mesmo, essa defasagem. Quando as escolas retornaram, depois a Clarice e o Carlos também podem colaborar, foi feito um processo de algumas retomadas de conteúdo para trabalhar com as crianças. Mas não existia o profissional da psicopedagogia dentro da escola. Então, Sim. isso foi feito por quem? Pela direção, pelos supervisores, pelos próprios professores. O que nós fazemos lá na Escola dos Vases já é um pouco diferente, porque nós temos o psicopedagogo e o psicólogo na escola. Então, nós vamos trabalhando tanto a questão da aprendizagem, quanto a questão emocional também da criança. Porque durante a pandemia, a maturidade emocional, a maturidade fonológica dessas crianças foi muito prejudicada. Então, a necessidade de retomadas, ela existiu e ainda existe. E gostaria de deixar também claro aqui que a Clarice, eu e o Carlos estamos aqui representando uma equipe toda. Sim. Vários profissionais que estão lá na escola neste momento trabalhando e são os nossos colaboradores diretos. Então, o projeto de tempo integral, ele não está só conosco, ele está com muitas pessoas Vocês que estão estão trabalhando junto, e é uma fazendo um equipe. excelente trabalho em equipe. Ai, que bom. Agora, vamos falar com o Carlos, né? Que ele é supervisor. Como que esse projeto começou aqui em Cambuí? Existe alguma lei de amparo legal que sustenta o desenvolvimento do projeto? Existe a lei municipal e existe a lei federal. A Clarice é a única de toda a rede municipal que está participando do treinamento pela UFMG e que é bancado pelo MEC. A proposta de escola em tempo integral, como você falou, Kelly, que é o seu sonho, ela é um sonho compartilhado, assim como você tem, pelo todos os educadores que formulam as políticas públicas no Brasil. Então, quando se decidiu implantar esse modelo aqui, a Clarice foi chamada porque já a secretária da Educação na época já conhecia a experiência que a Clarice tinha nessa questão e também o sonho que ela tinha no coração, porque não adianta você colocar uma pessoa que não acredita naquilo fazendo uma implantação tão revolucionária e desafiadora como é implantar durante o dia inteiro, porque muitas vezes nós percebemos que há várias tentativas que já foram feitas no passado, a criança só ficava mais tempo na escola. E não é essa a proposta, né? A própria lei ampara e também distribui disciplinas e conteúdo disciplinar para que eu, como supervisor escolar e coordenador pedagógico do projeto, tenha que analisar o que é que essa criança vai desenvolver de aptidões durante esse dia que ela vai participar lá. Ela não vai ficar lá brincando somente, ela vai ficar ali sendo atendida, como a Simone falou, por uma equipe multidisciplinar, que é gerida pela diretora da escola, e a direção da escola precisa ter uma visão muito ampla. Por exemplo, a minha função, a função de supervisor escolar, que muitas vezes é negligenciado, não acontece isso lá nos Vases. Por quê? Porque como a Clarice já entende a importância de cada função, ela distribui, porque ela tem uma coisa, e isso é inovador. Sim. Ela é, talvez, a primeira diretora do município que tem nas suas mãos
para gerenciar uma psicóloga, uma psicopedagoga, junto com o supervisor escolar, para dar um tipo de estrutura para aqueles outros profissionais que vão ficar o dia inteiro na escola, tanto aqueles que vão ficar na parte do ensino regular, quanto aqueles que vão ficar na parte do integral, que seria o segundo turno. E a diretora ela vai casando, né? A gente pode falar também da Josi, que é o braço direito da diretora, que faz com que a Clarice possa entender, olha, essas crianças vão passar por esse processo. Aí eu posso te dizer quais são as grandes inovações que estão acontecendo ali. Primeiro, a alimentação das crianças. A Clarice conseguiu revolucionar a alimentação das crianças. As crianças que não comiam arroz e feijão, agora comem arroz e feijão. As crianças que tinham, e a Simone participou disso, que tinham dificuldade ou resistência alimentar, que são crianças especiais, passaram a comer na escola por causa dessa administração que ela fez. E mais revolucionário ainda é a questão de você ver o professor e dar o apoio ao professor. Muitas vezes eu vejo a Clarice falando com a Simone, a gente precisa conversar com tal professora, porque aquele aluno apresenta isso, ela precisa entender como vai se aproximar pedagogicamente. Essa função, né, da equipe multidisciplinar faz toda a diferença, porque a criança bem alimentada, a criança feliz onde ela está, a família participando. Eu fui fazer uma palestra junto com a Clarice sobre a primeira vez que eu fui falar com os pais me aplaudiram, eu fiquei assustado. Porque normalmente a gente sente até uma cobrança muito forte dos pais em relação à escola. Ali, eles estão empolgados com a questão de confiarem os filhos deles em um lugar em que eles têm plena confiança do desenvolvimento dos filhos deles. Não, mas é lindo. E eu vejo essa inovação. Como que eu, mãe, vejo? Vejo que você acabou de falar aí, é uma engrenagem que você colocou cada peça ali e essa engrenagem vai virar para o projeto dar certo. É isso. E o que eu vejo também, que vocês estão assumindo mais responsabilidades, porque tudo que vocês estão apresentando, vocês vão ser cobrados depois por isso. Então, isso é mais lindo de se ver ainda pelo amor que vocês têm à profissão de vocês, de cada um de vocês. E eu, como mãe, nossa, eu queria muito que implantasse isso, igual você falou, em todas as escolas, porque eu sonhei com isso no passado e agora ainda tem dois pequenos, assim, um de 14 e um de 13, mas estão estudando ainda, né? Então, eu ainda falo assim, hoje eu saí de lá de casa e falei assim, eu vou fazer hoje um podcast que tomara Deus que vire no Brasil inteiro, porque aí eu brinquei com a minha menina, falei assim, vai começar das 7 da manhã e vai até às 7 horas da noite, eu zoei com ela. Daí ela, tá doida? Eu falei, vai, sim, que você tem que ficar na escola meio período estudando e meio fazendo atividades complementares. Daí ela riu ainda da minha cara. Mas realmente é um projeto. E me fala um pouquinho mais, Carlos, qual que vai ser os horários, reforço escolar, como é que vai ser isso aí? Eles são dois períodos, né? O regular, ele acontece normalmente. Tanto as crianças que estudam de manhã, no período da manhã, quanto as que estudam à tarde, funciona da mesma forma. O que funciona no contraturno são as disciplinas que a gente vai administrando. A Clarice tem lutado muito durante esse ano, foi um grande desafio para conseguir os professores, porque ela mesma tem me dito que ela faz parte de uma grande equipe do Brasil inteiro que fica ali online estudando junto. E, infelizmente, né, Clarice, acho que tem uma porcentagem... Não é grande a porcentagem de gente que está participando realmente, as escolas que estão aderindo. Tem que ser os apaixonados, assim como vocês. Inclusive, a gente tem até publicações do governo essa semana que muitas escolas, o recurso chegou para muitos municípios até, e os municípios acabaram não usando, não aderindo, não levando trabalho, né? o projeto adiante, né? 45% dos municípios brasileiros que receberam recursos estão participando do projeto. Nossa. Então, nem 50%. Tinha que ser o 100, né? Então, esse recurso, ele vai ter que ser devolvido agora, dia 31 de outubro. Quem não usou o recurso para implantação, ele precisa ser devolvido para o governo federal, agora dia 31 de outubro.
E assim, a gente queria mais recursos ainda, né? Porque Pega de quem não está usando e distribui para quem está então, usando, é verdade? porque Isso é assim, sensacional. os nossos sonhos lá são gigantescos. São muitos. São muitos. São sonhos gigantescos. São muitos. E a gente gostaria que tivesse mais, inclusive, né? Mas com o que nós temos tentado fazer diferença. E tem, né? Porque quando você falou, você fez uma pergunta que é muito interessante. O que mais aconteceu durante a pandemia? A criança não estava se socializando na escola, né? Mas ela não estava só socializando. A coordenação motora dela também foi abalada. E tem um problema mais forte ainda, que a Simone me ajuda muito nisso, que é a questão da memória de longo e curto prazo. Por causa de ficar na tela, e elas ficaram durante aquele período expostas àquilo ali, nós temos uma dificuldade de fazer com que eles desenvolvam a memória de longo prazo. Fazerem retomadas. Exatamente. E aí a Clarice colocou o Clóvis para trabalhar isso, porque o Clóvis, ele é um professor de jiu-jitsu. A pessoa fala assim, nossa, mas é artes marciais, é questão de corpo, mas a disciplina e a questão de dominar o seu próprio corpo, de respeitar, isso foi revolucionário. Eu lá em casa, os meus dois já fizeram jiu-jitsu, agora o menino faz boxe chinês, a menina já está na fase da pré-adolescência, né, com 14, para 15, joga vôlei. Mas os dois, lá quando eles eram pequenininhos, eu fazia jiu-jitsu, coloquei os dois no jiu-jitsu, porque chegava lá, eles iam entrar, o Nuno, sapato no lugar, cumprimenta o amigo, fazia assim, cumprimenta o professor, agradece para entrar no que lá, e sabe aquele negócio assim, a rotina deles. E eles tinham que fazer exatamente. Aí, se não fizesse, não fez, vai pagar na flexão, vai pagar não sei o que é. Então, eles tinham medo. Aí eles riam às vezes, né? Mas aí ele foi acostumando. É um maravilhoso. E é muito disciplinar. Então, os dois fizeram, eu acho super legal. Agora, quem está fazendo, o Pedro faz com o Thiago, lá no córrego à noite, o boxe chinês. Então, eu acho que são artes marciais, tudo que é artes marciais, trabalha a disciplina. Isso é muito importante, né? E sem disciplina não há aprendizado, né, Kelly? Exatamente. Não tem como você aprender algo se você não for disciplinado naquele objetivo. Do caos, né? Exatamente. Então, disciplina é fundamental para você ter uma qualidade educacional. Sim. Né? Por que as artes marciais funcionam, por exemplo, né? Porque já vem lá de um histórico oriental, de disciplina, né? Então, nós também precisamos resgatar isso. Né? Nós temos grandes exemplos na história recente, por exemplo, a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, há 35 anos atrás, era um país mais pobre que o Brasil. Então, o que aconteceu lá? Educação. Né? Mas é verdade. E educação em tempo integral. Nós estamos falando aqui no nosso caso, lá, 7 horas diárias, né? Na Coreia do Sul, são 9, 12 horas diárias isso que eu acabei de falar, das 7 às 7. Então, eles têm investido, né? O governo tem investido maciçamente em educação em tempo integral na Coreia. E olha só os resultados que têm acontecido, né? Exatamente. Então, nós também precisamos diferenciar o nosso olhar para a educação. Isso que a Clarice está falando, ela fala, você está bem educada, Clarice, porque nós estamos enfrentando barreira com colegas da área de educação. Tem gente chamando o professor que está no integral de oficineiro. Não, ele não é um oficineiro. Ele é um professor, existe carga horária e disciplina e precisa ter plano de aula, né? Oficineiro é o que você fazia antigamente, trazia lá vamos fazer artesanato e vai ensinar artesanato, ele poderia ser oficineiro. Sim. Mas o professor que entra para fazer, por exemplo, um nivelamento, o que é o nivelamento? A sala de aula é completamente desnivelada em relação ao conhecimento, principalmente depois da pandemia. Então, nós temos a professora que entra em contato com o professor daquela turma, conversa com a Clarice, e ali, aquele professor que vai fazer o contraturno, seja de matemática, seja de português, que são as duas que a gente mais precisa, ele vai nivelar aquela turma, pegando aquelas que estão com mais dificuldades, né? E ajudar, que a gente chama de... Essa equidade que a gente fala é tentar dar a oportunidade igual a todos. E aquele que tem mais dificuldade, precisa de mais atenção, ele é assistido nesse sentido. Né? E também, Kelly, lembrando o que o Carlos está falando... um dos diferenciais agora da nova proposta da escola em tempo integral
É exatamente isso. Eu não posso contratar, né, o responsável pela contratação, no caso, não sou eu, né, é a Prefeitura Municipal, aqui no nosso caso. Não pode ser pessoas que não tenham qualificação profissional para aquela área. Então, já é um diferencial. Sim. Porque lá em 2014, 2015, quando nós começamos, vamos chamar assim, do embrião da escola integral, que era o Mais Educação, então a gente contratava pessoas para fazer oficinas. E o salário era baixíssimo. Agora, não. Agora, o profissional, ele precisa ter qualificação, ele tem que ser professor naquela área. Então, eu tenho lá aula de música, por exemplo, né? Eu tenho crianças tocando Beethoven na escola, só para você ter uma ideia, né? Gente, eu vou lá. Então, a nossa professora lá, que é a Joyce, ela é professora de música, né? Faz O um trabalho Clóvis maravilhoso também. Sim, o Clóvis, que é o professor de jiu-jitsu, ele é professor de jiu-jitsu. A professora que faz os acompanhamentos pedagógicos em língua portuguesa e matemática, que é a professora Nilza, ela é professora da rede, ela é professora da escola, né? E os demais também precisam ser professores. Então, uma das mudanças muito boas é essa. Gente, eu penso assim, qual que é a dificuldade, né, que as pessoas têm para aceitar? Que se você tiver uma base educacional, o futuro você não tem bandidagem, não tem nada, diminui tudo o problema do Brasil se a gente focar em educação, melhorar igual um projeto igual esse de vocês, que é sensacional. A transformação é pela Transformar. educação. Você vai ver daqui, vocês estão começando agora, mas vocês vão ver daqui a alguns anos o Sim, reflexo que vocês vão ter disso aí. Se em um ano nós já tivemos avanços, Sim. agora imagina daqui para frente, né? Então, nós estamos A começando dificuldade ainda um projeto, né? igual eu falei, é montar a engrenagem e rodar. Na hora que rodar, aí o negócio Nós estamos vai começando um projeto. Daqui para frente agora, nós vamos aprender, aplicar cada vez mais, né? E é só transformação mesmo que a gente tem que buscar. O Carlos falou também sobre questão de alimentação escolar, né? Lá na escola, a gente consegue oferecer 6 refeições para os nossos alunos do tempo integral. Beleza, gente. Então, eles tomam café da manhã, eles almoçam, eles têm um reforço de lanche, depois eles têm outro reforço de lanche. Então, eles estão primeiro bem alimentados, né? Porque quem está com fome Não consegue, não consegue aprender. Exatamente. Então, a gente tem batalhado. E pode ver que a alimentação é balanceada, tem nutricionista, tudo. Nós vendo? temos a Camila, que é a nutricionista da Secretaria É Municipal de importante Educação. falar isso, que Ela tem tudo- acompanha tudo com a gente. O cardápio é feito por ela. O cardápio do tempo integral também foi desenvolvido pela Camila. E, assim, é merenda de qualidade. E nós temos uma cozinheira sensacional na escola, Ai, que é a delícia. Patrícia. Eu vou lá comer um dia, porque eu não. sou apaixonada por comida de escola. E olha uma coisa que eu vou falar agora, que vocês não vão até assim. No outro podcast, a gente falou sobre alimentação saudável. Falamos de saúde, né? E aí a nossa convidada, que é a Dai, lá da Greenell, que ela veio com o mercado saudável, né? Ela falou que os nutricionistas falam que o que é o normal você comer? Ah, tem que comer isso, comer aquilo. Não, gente, é comida de verdade. O que é comida de verdade? É gente. E aí você... Comida de verdade. Exatamente, é comida de verdade, que é o que a gente foi criado lá. Eu fui criado por avô e avó, né? Então, eu fui criado com horta, plantava arroz, plantava feijão, plantava café, eu moía café. Gordura de porco, criava verdade. porquinho lá, comia gordura e ainda O tomava franguinho carne. caipira. Caipira na roça, pezinho amarelo. Então, eu fui criada disso. Ainda falei pra ela, nessa época não existia alérgico a isso, alérgico àquilo, porque a comida essas alergias foram desenvolvidas através da indústria da comida. Quando era comida de verdade, não tinha esses negócios. E você vê, a escola tá trazendo a comida de verdade para essas crianças. Porque às vezes tem muita criança que come porcaria em casa, né? Não é porcaria, mal dizer. É muito doce, é muito isso, muito aquilo, muito industrializado. Então, esse período que ela vai passar na escola, além de tudo, você está cuidando da saúde dessa criança para o futuro. E sabe, Kelly, também uma das coisas que a gente conseguiu muito lá na escola é essa orientação alimentar também. Sim. Então, a gente percebeu que as crianças precisavam comer adequadamente, inclusive, né? Então, isso tudo gerou a zero desperdício na escola. Sim, olha que beleza. Então, a gente vê a criança mesmo, ele vai lá no Rechô,
não são as nossas cozinheiras que servem, são eles mesmos que servem. Isso é legal. Então, eles pegam o prato, vão lá, escolhem o que eles querem comer, a quantidade que eles querem comer. Então, nós não temos mais desperdício também. Isso é legal, porque se põe muito, às vezes não come, então... Isso, então Vai, nós... como meu marido fala, vai 10 vezes no fogão, mas não coloca demais e deixa no prato. Isso, exatamente. A minha ideia é justamente essa. E todos os dias, Simone e o Carlos veem isso, acompanham ela comigo. Todos os dias eu estou ali presente no refeitório, orientando as crianças, sempre falando para eles, pessoal, olha, coloque a quantidade que vocês querem comer, o que vocês gostam, justamente para desenvolver na criança essa ideia de não desperdiçar. Então, Você sabe também que é legal? Você vai concordar comigo agora. A criança, quando ela tá com outra, por exemplo, eu não gosto de brócolis. sim. Se o vizinho, Come. a criança do lado, tá Sim, comendo, sim. Ele come. Então, você acaba tendo essa educação alimentar. Ainda a criança, às vezes, sai da escola aprendendo a comer coisas Isso. novas. Não, é tem isso um mesmo. agravante, Não que é? o pai acaba ouvindo, hoje eu comi brócolis. Aí vai falar que a classe é possível, que ele me falou que comeu brócolis. Lá em casa ele não come. Então, é isso aí. E às vezes acontece isso mesmo. O Carlos já até tinha colocado, a gente tem criança lá que não comia nada, nada. E a gente foi introduzindo um pouquinho. Comia bolacha. Fazer mamadeira. Ai, E aí a gente foi Vive de introduzindo, leite. sabe, com o apoio da mãe, tudo direitinho, né? E hoje a criança está na fila do almoço todo dia. ai, que belezinha. Então, a gente tem visto tudo isso. E outra coisa que eu tento, assim, conscientizar as crianças na questão do não desperdício, Kelly, porque nós estamos lidando com dinheiro público, não é verdade? Sim. Então, o dinheiro público, ele precisa ser bem administrado, não é verdade? Sim. A merenda escolar, ela vem do plano de merenda escolar, né? A Prefeitura Municipal, assim como qualquer outra escola da rede estadual, a gente recebe verba, tanto do governo federal quanto do governo estadual, né? Do Plano Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. Então, isso tudo precisa ser bem administrado. E é onde também será bem administrado lá na escola, quando eu educo a criança para que ela saiba escolher o que ela quer comer, a quantidade que ela quer comer, né, sem desperdício, o preparo do alimento também sem desperdício. Então, a nossa cozinheira lá, ela é sensacional nesse ponto por isso, que ela aproveita tudo. Isso é muito legal. Né? Então, você olha para a salada, né? Meus colegas aqui são testemunha disso. Elas colocam aquela salada mais bonita do mundo para a criança. Então, aquilo chama atenção. Sim, come com os olhos. Colorido. Isso. Hoje mesmo tinha laranja Tinha na laranja, ela salada. cortou Ai, laranja que e colocou. Então, Tinha já tomate, a laranja. própria disposição É. da salada, né, já chama a atenção da criança para servir ao prato. Então, e a maioria, olha, raros os nossos alunos que não comem salada. Sim, Raros. minha cabeça vai a mil, porque eu fico pensando nessas coisas e eu vejo o quanto isso é importante, né? Os pais hoje em dia, eles não têm o apoio, né? Tem lógico, não vou falar por mim, porque eu não tive apoio de mãe, pai, essas coisas, não. Eu criei os gêmeos sozinha, eu e Deus, Deus e eu, só. Então, eu não tinha aquela pessoa que fica e fala assim, olha, eu tô trabalhando, vou alimentar seu filho. Faz macarrão com salsicha, faz não sei o quê. Então, e isso reflete na idade adulta. É, Não claro. é verdade? Uhum. O que vocês estão fazendo é tão maravilhoso que essas crianças vão aprender a comer certo hoje, eles não vão sofrer tipo de preconceito, de obesidade, nada no futuro. Se eles manterem, né? Porque hoje em dia a alimentação saudável é muito importante para o desenvolvimento da criança, tanto na saúde quanto na inteligência, tudo. Sim, sim. E isso aí é a base do que vocês estão fazendo. Sim, sim. É. E a gente até, Muito sabe, importante. tenta orientar também a questão da criança sentar-se à mesa, né, Kelly? Às vezes os pais estão trabalhando o dia todo, não tem tempo de sentar-se à mesa com o filho para fazer uma refeição. Sim. E a gente tem batalhado por isso também na escola, né? Ensinando as crianças a sentar-se à mesa, sentar corretamente, usar o garfo ou a colher de maneira correta. É simples o que a gente tem,
né? Quem sabe no futuro a gente ainda consegue, né? Ela tá falando- Ensina ela mais tá- coisas, ela tá falando né? isso porque ela tem um projeto que já a gente queria implantar esse ano. Parece que a gente não vai conseguir esse ano, mas com certeza, em nome de Jesus, o ano que vem, a gente consegue. O sonho da Clarice é a horta. É verdade. É isso que eu ia falar. É meu Que sonho. horta é muito sensacional. É até uma das coisas que é legal também. Aí eu dando um pitaco. A criança fazendo. Isso, No- exatamente. nessas Isso que eu 3 quero horas a desse- mais, você colocar 4 horas e colocar as crianças para plantar. É isso que eu Essa é pra a- quero fazer também. mexer na terra. É. O projeto já É, existe, Nossa, já não está existe. em prática. É. Esse é sensacional, porque as crianças, eles plantar e eles vê. Nossa, aí ó, Sim. você vai comer o que você E come. nós Isso. lá, Kelly, a nossa vantagem lá ainda, eu gostaria muito que você fosse conhecer Ai, é a lógico que eu escola. vou. Nós temos um terreno gigantesco lá na escola. Nós Uhum. temos 10 mil metros de área, né? A nossa escola foi doada, né? O terreno foi doado por um morador do bairro, que é o Nossa, senhor que legal. Joaquim, que leva o nome da Bem, escola Joaquim. hoje. Então, a gente tem um terreno gigante. E esse terreno está lá criando humus há muitos anos. Então agora vamos colocar a Então, plantinha. então, assim, a gente tem o Laerte lá também, que é o nosso colaborador. Mesmo sem nenhum projeto, ele ainda tem a horta que ele faz lá. Eu né? acho que o Laerte, ele estava lá quando Jesus multiplicou os pães, não foi? Pode ser. Vai Então, aposentar já. O Laerte, quando eu cheguei na escola o ano passado, já tinha uma horta grande lá na escola, né? Eu precisei mudar a horta dele de lugar, que doeu no coração dele, que eu precisava construir um espaço ali, sabe? Aham. Aí, quando eu cheguei, já tinha cebolinha desse tamanho. Ai, que delícia. Pé de alface gigantesco, né? Então, o nosso terreno ali, ele tá ali, ó, acumulando matéria orgânica há muito Então, tempo. isso é ótimo. Então, Aí a hora eu vou que a querer gente- acompanhar tudo isso daí, hein? A hora que a gente começar a cultivar ali, nós vamos ter resultados muito bons. Vai. Mas a minha ideia, o meu sonho, inclusive falei isso para Camila, que é a nossa nutricionista já, eu quero fornecer para a rede hortaliças, temperos, quero fornecer para a rede municipal, Que faz toda a diferença, gente. sendo cultivado pelos alunos do tempo integral lá Ai, da nossa gente, escola. faz toda a Tomara que diferença esse ter programa seja um marco, né? É, Que daqui a então, alguns anos a Sim, gente esse é o nosso volte. sonho. Exatamente. O ano que vem, né? Veja Muitos todo anos, o não. progresso. O ano que É. vem, eles vão voltar falando tudo que nem falamos aconteceu. Então, você Amém. imagina uma coisa gostosa, né? A criança ir lá, cuidar da terra, colocar a semente, ver crescer aquilo que ele plantou, depois ele colher e ele comer aquilo que ele E produziu. regar também, que é Sim. importante. E quer ele dizer, vai né, aprender com aprende tudo com isso. certeza. Aí Sim. quando ele crescer, ele vai ter a casa dele, ele vai querer ter um pedacinho. Nem mesmo. que for, eu moro No no apartamento, vaso. põe no vaso. É. Né? Então, isso Sensacional. também faz parte lá do nosso projeto, meu sonho, inclusive, da gente vai estar implantar. sendo meu também agora. Ô, Carlos, e quais são os principais desafios que vocês estão tendo para implantar esse projeto? Olha, nós temos várias barreiras que nós temos que transpor, né? Aquilo que nunca foi feito, então ele tem que ser inventado, É. né? E também tem algumas coisas que a gente tem que observar. O que já foi feito no planeta que está dando certo, né? A Clarice falou a respeito das 12 horas que as crianças ficam. Eu tenho pesquisado a respeito disso, quero fazer o meu mestrado baseado em toda a minha experiência ali nos vasos com a Clarice, com a Simone, com a Paula, que é a nossa psicóloga. Porque, assim, o primeiro grande desafio é fazer com que todo mundo entenda que a escola, ela é a extensão da sua casa, né? Então, ali nós estamos ali para servir aquela família. A Clarice já conseguiu fazer isso. Porque quando a gente conversa com os pais têm uma grande... como se fosse um alívio. Estou entregando o meu filho, que é a maior riqueza que eu tenho, nas mãos de quem está realmente compromissado e luta para fazer com que dê certo, né? Essa questão, por exemplo, da alimentação, a criança, ela conseguiu colocar um diagrama em que a criança está sempre bem alimentada, né? Nós temos 2 funcionárias lá que limpam a escola o tempo todo. Então, quando você chega na escola, a escola nunca está suja. Então, é uma coisa espetacular. Porque assim, a escola, ela é um organismo vivo. Sim. Então, o desafio é dobrar o tempo daquela criança ali, mas manter tudo limpo. Sim, organizado. Isso acontece ali. E sabe o que é legal? Que
os pais vendo o que vocês estão Isso. fazendo, se vocês precisarem dos pais, eles vão estar prontos para vocês. Eles estão. E aí, essa questão da Clarice conseguir organizar toda essa equipe, e a criança vai ficando lá, e ela não se cansa, porque ela quer ficar mais. Tem criança que fica lá mais eles tempo. não querem ir embora, não querem ir embora. Isso aí- é sensacional. Aí, agora, vamos implantar a questão da informática, porque É, a isso Clarice, que eu ia que nem eu sou formado numa área de educação usando tecnologia. Sim. Mas a tecnologia tem destruído muitas vidas das crianças por causa do excesso, mas não na escola, no lar. No lar. Então, a gente precisa usar essa tecnologia agora a favor do desenvolvimento cognitivo, da melhora da memória, da melhora do conhecimento dela se fazer ali. Eu vou usar o chat GPT, mas com construção do conhecimento. Sim. Vou pesquisar aqui, vou formular, né? Então, essa questão é um desafio, nunca foi feito aqui no município, né? E eu sempre quis fazer isso. Agora eu tenho a oportunidade de fazer, porque nós temos uma sala de informática que eu vou conseguir colocar o Minecraft educacional, que são laboratórios onde todas as crianças entrando, em cada computador, mas todos estão brincando no mesmo ambiente. Sim, legal. Então, a minha proposta vai ser, nós vamos primeiro construir a escola, uma maquete da escola física lá dentro, né? E eu quero que eles consigam, eles já estão todos empolgados, querendo. Imagina. E já estão falando na Eu ia cabeça dos ficar professores, professor Carlos, quando vai começar? Só que assim, a nossa vida ali dentro da escola, ela é muito desafiadora. Nós estamos fazendo provas do governo o tempo todo, né? Inclusive essa semana de prova. E aí é aquele desafio, né? A gente vai tendo obstáculos, né? Outra coisa também que acontece é que os profissionais que a gente precisa nunca chegam na hora que tem que chegar. Por quê? Porque como nós tivemos mudança de governo, e aí o que acontece? Teve que recomeçar do zero. Aí a Clarice sofreu, eu falei, meu Deus, eu já estou aqui, já é março, Carlos, e os profissionais não chegavam. Aí nós fizemos uma reunião, nós três aqui, com a prefeita, Cíntia. Porque a Cíntia falou muito durante a campanha sobre inovação, eu participei da campanha junto com ela, e nós fizemos uma proposta para ela. Chamamos o secretário da Saúde, chamamos o secretário da Assistência Social, a secretária de Educação e pedimos, vamos fazer um trabalho, um projeto conjunto, porque tem coisa que é fora da escola. Sim. E a gente não alcança, E é um desafio para todos. Sim, imagino. né? Você quer falar? Pode falar. O que acontece? Os desafios são muitos. Na escola regular e na escola de tempo integral nem se fala. Então, nós temos desafio do outro aceitar a proposta do tempo integral, que é uma coisa que os profissionais que já estão lá, que já trabalham, todos os professores, todos os profissionais envolvidos, né, nesse trabalho, todos já entenderam o que é o projeto de tempo integral. Então, todos têm um olhar já humanizado, um olhar humano para as nossas crianças, que é uma coisa que nós lutamos todo dia. Sim. Nós conseguimos, por exemplo, observar que a criança hoje ela está pálida. Como nós trabalhamos com um número não tão grande de crianças, nós conseguimos essas observações, né, Clarice? Sempre alguém ali atento. Mas o desafio sempre foi de que todos entendessem a proposta. E os desafios, eles perpassam a escola, né? Nós temos o desafio na família, o desafio no transporte, o desafio do professor entender o que está acontecendo com aquela criança. E aí entram os demais profissionais para auxiliar, porque Sim. os profissionais especialistas, todos são especialistas, mas, por exemplo, a psicopedagoga, o psicólogo entram para somar e para fazer um trabalho preventivo junto a todos os outros profissionais. Por isso, nós estamos constantemente observando toda a escola, observando todo o trabalho, acompanhando as crianças laudadas, crianças não laudadas. Então, é um trabalho de equipe a todo momento. O que as pessoas têm que entender também, que vocês estão, acabou de falar, tipo um piloto, estão inovando. Todos estão aprendendo tudo juntos. Tudo que vocês oferecem, normalmente, igual às outras escolas, todo mundo tem o mesmo programa, tal, tem que cumprir. Vocês, além disso, têm uma carga horária maior. Então, vocês estão se desdobrando mais para poder colocar esse projeto em pé. Igual ele acabou de falar, que a Clarice está estudando, ela não dorme, ela fica 24 horas no ar. Então, não é isso? Tá igual eu e o Barretão, 2 horas por noite só.
Por quê? E, gente, isso é em prol do melhor para Cambuí, para os seus alunos, pras crianças. E igual acabou de falar, é um piloto para que, se Deus quiser, daqui uns anos, todas as escolas do Brasil vão mostrar que tenham este projeto. Cambuí Corp, pelo amor de Deus, esteja com esse projeto. Mas você falou de Isso desafio. Olha só, eu vou te Sim. dar um exemplo. A criança tem TDAH. Quero falar de desafio também. Aham. Aí eu sou supervisor. Embora minha formação seja pedagogo e eu tenha especialização, pós-graduação em análise do comportamento aplicado, eu não sou formado na área de psicologia, de psicopedagogia. Mas eu tenho a Simone. Então, o menino tem lá, TDAH. Vou falar menino, mas podia ser menina. Eu não sei como que são as características exatas e também não sei, tem que analisar aquela criança. Sabe o que eu faço? Eu chamo a Simone. Eu falo com a Clarice, a gente chama a Simone. A Simone Carlos é assim, assim, assim. Sabe o que a Simone vai fazer? Ela chama a professora. Ela chama a professora e fala assim, professora, essa característica é assim. Você vai conseguir assim. Aí testa. E cada criança é única. Eu posso ter 10 crianças com laudo de TDAH. Nem todas terão o mesmo comportamento e a mesma forma de reagir. Então, primeiro, nós temos que conhecer essa criança, como que o cérebro dela processa e trabalhar as habilidades que estão em defasagem, para que ela consiga ter um equilíbrio. E isso nós vamos acompanhando constantemente. Outra coisa também que é um grande desafio para nós são as crianças que ainda não têm laudo, mas apresentam dificuldades de aprendizagem exacerbadas. Então, o que nós temos feito sempre? Chamamos os pais, sempre eu, a Clarice, a psicóloga, quando está presente, chamamos os pais, conversamos com os pais, orientamos, fazemos uma anamnese, levantamos toda a vida daquela criança desde a gestação. E quando observamos que precisa ser encaminhado para outro profissional, nós estamos encaminhando. E a Secretaria de Saúde tem nos ajudado muito nessa questão, porque crianças que nós pedimos que passassem pelo neuropediatra já estão em consulta. Isso, Tem verdade. criança que nós observamos, às vezes, que precisa passar pelo oftalmo, e aí nós fazemos os encaminhamentos, pela fonoaudióloga, e assim vai. Eu Então, os queria dar um desafios testemunho são, antes são de você terminar. enormes. Essa semana, a Simone e a Clarice chegaram. Carlos, tem que falar com o André, porque o André é meu primo e é secretário de Educação, da Saúde. Olha, nós fizemos reunião com a mãe. A Secretaria da Saúde mandou o... Nós fizemos uma parceria, né? Isso. Nós sentamos Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social. Fizemos uma reunião juntamente à prefeita. Estávamos nós três. Isso mesmo. E levamos, né, a proposta de um projeto de que as secretarias trabalhem em conjunto, justamente para nós conseguirmos atingir o objetivo que nós, enquanto escola, somente não conseguíamos, enquanto somente Secretaria de Educação. E que nós precisávamos do apoio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social. E isso está sendo feito. Aí, Por essa quê? parceria entre secretarias. O acompanhamento com as famílias, o encaminhamento para as consultas, para os especialistas e também tem o NEAP, que faz os atendimentos de algumas crianças nossas Sim, com o psicólogo, com a fonoaudióloga, com o assistente social. Então, tem toda, assim, Uma rede, né? uma Rede de rede, apoio. né? Outras secretarias, além da Secretaria de Educação, envolvidas no trabalho. Então, isso foi um desafio até nós chegarmos nesse ponto. Por quê? Nós, enquanto escola, nós chegávamos até o processo nosso de aprendizagem. Mas o que era além do processo nosso de aprendizagem, não existia um caminho direto, não existia uma comunicação. E aí, isso atrasava também o nosso trabalho. Gente, tudo que é de novo dá trabalho. Dá. Vocês estão fazendo, vocês estão criando um sistema, vocês estão começando, vocês são Uma pioneiros, rede, uma rede, né? É. Mas eu falo um sistema porque, assim, depois que tiver tudo redondo, Isso. aí quando você chegar para outra escola e falar assim, ó, vocês vão fazer isso, é A mais B, C, Isso. acabou. A pessoa Tem só um- vai seguir aquele cronograma Protocolo e o certinho. protocolo e acabou. É. Vocês não, vocês estão testando e vai aqui, Isso. escapa aqui, vocês laça aqui, puxa para cá, não é assim? isso Vocês estão dançando, Sim. equilibrando com 10 pratos na 2 mão, horas assim. da manhã, a Clarice estava falando comigo. Que A delícia. Simone falou assim, fala com o André que nós temos que conversar com ele, porque tá dando certo, porque a alegria... Eu a queria alegria- contar, sabe? Vai, conta. Eu acho que eu quero contar, posso? Lógico. Foi assim, fiz contato com a mãe, a Clarice também, né? De uma criança que está passando por muita dificuldade de aprendizagem.
E é uma criança que precisa de um diagnóstico de algum transtorno de aprendizagem. Dentro da escola, eu não posso fazer nenhum diagnóstico, nenhuma avaliação nesse sentido. Eu posso acompanhar e fazer um trabalho preventivo e encaminhar para os demais profissionais. E nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande de encontrar neuropediatra, tanto no sistema público quanto no sistema particular, porque são profissionais que estão em falta ou com a agenda muito cheia. E aí, né, nós em reunião com o secretário de saúde, com a prefeita, com o secretário de assistência social, a secretária de educação, a Clarice, eu e o Carlos, nós levamos a proposta de pedir esse socorro. E deu tudo certo. E a mãe me contou toda feliz que foi na casa dela o psicólogo, o agente do PSF, passou no pediatra do PSF e foi marcada a consulta no neuropediatra em Pouso Alegre. Que maravilha. Quando a mãe me contou isso, eu fiquei feliz da vida. Eu queria que todos soubessem. Eu falei para o Carlos, nós precisamos agradecer o secretário de saúde. Sim. Agradece, eu não tenho contato. E aí nós ficamos radiantes, porque a consulta já era naquela semana. Olha que maravilha. E a mãe foi, levou a criança na consulta, voltou feliz, a criança voltou bem. Mais uma vitória. Sentiu amparada. Já conversamos com a mãe, já conversamos com a criança. Está tudo, assim, correndo bem. Mas era um desafio? Era muito grande. Agora, uma pergunta mais simples do mundo. Ai, até parece, né? De onde vem o dinheiro, o recurso? E tem dinheiro. De tudo isso. Tem dinheiro. Agora a Clarice vai É responder Vai, Clarice. para nós. Clarice, conta pra nós, de onde que vem o din-din? Então, o recurso, como o projeto foi implantado em 2024, né, o ano passado, esse recurso ele veio direto do FNDE, que é um recurso do governo federal, e é um recurso que ele veio para começar. Então, nós recebemos um recurso de mais de R$400 mil no ano passado, para a gente começar o projeto na escola, né? Para contratar profissionais, para comprar coisas necessárias, né? E esse recurso vence agora, em outubro. Só que agora, daqui para frente, esse recurso não virá a parte mais, ele virá dentro do Fundeb. Então, o governo federal, ele mandou esse recurso para a gente começar, né, para garantir uma certa estrutura de início, mas a partir deste ano agora, né, para ser utilizado o ano que vem, já vem dentro da conta do Fundeb. Né? E fica aqui o meu apelo para o governo, fica aqui meu apelo às pessoas que devolveram o dinheiro, reparta para os que fizeram aqui o projeto. Então, né, que a gente quer mais. Os 55 devolveu, vocês dividem os 45 para poder ajudar mais. É isso Fica mesmo. no Será apelo aí. bem-vindo, né, Clarice? Ué, A você já partir- mandou para isso, divide com os que está usando. Então, a partir do ano que vem, os profissionais que serão contratados, né? Porque como é um recurso temporário, esses profissionais não têm vínculo com a prefeitura ainda, né? A partir do ano que vem, tudo isso vai mudar. Então, a legislação fala disso tudo, né? Então, ano que vem, precisa abrir editais para contratação de funcionários. Essas pessoas vão ter vínculo com o RH da prefeitura, vínculo com a prefeitura, né? Olha que beleza, ainda vai dar emprego. E ainda. emprego, isso que eu te falei. E outra coisa, né, que eu tinha comentado lá no início, o salário é um bom salário, né? Não é mais oficineiro. Não é É oficineiro. oficineiro. São profissionais, primeira coisa, capacitados, é o que a legislação, né? Especialistas na área, que eles vão atender, e eles terão agora, a partir do ano que vem, os contratados carteira registrada, inclusive. Mas né? nós não gostaríamos de perder os profissionais que nós temos, porque como eu trabalho na área pedagógica, a pedagogia trabalha com afetividade. A criança, quando ela cria um vínculo afetivo, ela cresce e desenvolve muito mais rápido. E como nós temos a Simone, como nós temos a Paula, como nós temos o Clóvis, como nós já temos a professora de música, eu esqueci o nome dela agora. Joyce. A Joyce. São pessoas que já criaram um vínculo afetivo com essas crianças. Porque você não aprende Beethoven da noite para o dia. Não é certeza. verdade? Você não, o Clóvis, ele não conseguiu colocar os meninos disciplinadamente da noite para o dia, né? Então, a Simone, ela está fazendo relatório por relatório de todas as crianças que nós temos ali. A Paula, para você ter uma ideia, a Simone e a Paula, as crianças vão lá
Porque eu não tenho escritório, eu fico na sala dos professores. E depois da minha sala é a sala da Simone com a Paula. Eles vão perguntar para mim, cadê a Paula? Cadê a Simone? Eles querem entrar lá na sala. Eles querem falar com elas, as crianças. Eles sentem a necessidade, né? Que é uma questão hoje da ansiedade. Uma questão hoje da ansiedade, que a Clarice também colocou antes, né? As crianças estão ansiosas. Elas não estão ansiosas por estarem na escola, é por tudo que elas estão sendo bombardeadas. É a tecnologia, é o excesso de informação, é o contexto familiar, é uma série de coisas. Então, quando eles sentem necessidade, eles vão nos procurar, mesmo que eles não estejam no roteiro dos acompanhamentos do dia. E isso é muito interessante, que eles já sentem essa necessidade. E eles vão atrás de nós. Além do que, essa questão que o Carlos está colocando sobre a questão dos profissionais, são profissionais que já estão caminhando desde o início do projeto. E são profissionais que já conhecem o projeto e já sabem como age, o que já foi feito, o que pode ser feito daqui para frente. Nós já conseguimos organizar também e planejar muita coisa dentro do projeto. Porque a Clarice sozinha, o Carlos sozinho e os professores sozinhos, eles ficam soltos. Sim. E aí, se tem um trabalho multidisciplinar e de todos, este trabalho se une e todos crescem e tudo se soma, tudo amplia, né? A aprendizagem acontece em todos os momentos. E isso que vocês já estão vivenciando em relação ao comportamento, disciplina, já houve mudança no rendimento dos alunos na escola? Muito. Nós temos pouquíssimo problema de disciplina dentro da escola. Nós aplicamos... Podemos até dizer que não temos. Nós temos aplicado a prova do governo CNCA, nós temos já estamos no terceira aplicação. Quando nós aplicamos a primeira prova, foi no primeiro bimestre. No segundo bimestre, teve sala que teve 90% de rendimento, em relação uma para outra. Para você ter uma ideia da quantidade de crescimento que aquelas crianças tiveram. Uma sala do primeiro ano é uma sala que é alfabetização. A criança está sendo letrada e alfabetizada ali. Elas saíram de um percentual para 90% melhor. Então, nós tivemos salas que deram um pulo. Por quê? Porque... Para mim é revolucionário, porque eu sou professor no Estado, junto com a Simone, no João Lopes, mas nós nunca tivemos a experiência de ter esses tipos de profissionais numa equipe. Orientando, acompanhando. E não é só uma equipe. É a Clarice conseguiu fazer com que a escola virasse um lugar onde todo mundo... Você precisa ver, as crianças, elas descem a entrada rindo e gritam. Eu nunca vi criança adorar tanto. E os profissionais também chegam assim. Então, ficou um ambiente, né, Clarice? Parece a casa da vovó. Que delícia. E me fala agora como que as atividades culturais, esportivas, dança, música, artes, contribuem para o bem-estar físico e emocional desses estudantes. Nossa, Deus do céu. Tem criança obesa, tem criança com problemas alimentares. Eu acho que a Clarice pode falar melhor do que eu a respeito disso, porque como foi ela que colocou os profissionais ali e ela também arrumou a questão alimentar, tem criança que desenvolveu... Nossa, Deus do céu... Então, eu vejo assim, a atividade física é importantíssimo, né? Nós adultos, somos muito relapsos quanto a isso, inclusive, né? Olha aí. Então, a gente precisa criar na criança já o gosto pela atividade física, igual né? eu acabei de falar. E nada melhor do que, por exemplo, as artes marciais. Sim. Né? Não é uma academia que você vai estar lá levantando peso, né? A gente pensou em algo prazeroso no início do projeto, né? Então, o jiu-jitsu, o muay thai, que a gente até tinha o ano passado, esse ano não foi possível. Então, era atividade física que ia desenvolver, né, muita coisa no físico, no intelectual da criança, mas que fosse uma atividade prazerosa. Sim. A música, por exemplo, além da habilidade de tocar, ela vai desenvolver outras coisas nas crianças, né? Ela desenvolve raciocínio, concentração, né? Ouvir, porque nós também temos dificuldade em ouvir, não temos? Sim. As nossas crianças estão com dificuldade de ouvir. E também sincronizar a mão, tudo, né? Porque tem gente que fala assim, se eu faço um negócio, se eu faço uma coisa, eu não faço outra. Então, ali ela tem que estar... Então, você imagina você lendo uma partitura, uma cifra coordenada com o movimento das mãos, né? Então, isso desenvolve não só a habilidade de tocar, mas
outras áreas. Sim. né? E você, quais as que você já tem e quais que você ainda quer implantar lá? Então, eu tenho o jiu-jitsu como... Né, Jiu-jitsu? Jiu-jitsu, as crianças, os pequenininhos. Então, eu tenho o jiu-jitsu, professor Clóvis, excelente profissional. Eu tenho a música com a professora Joyce, além do teclado, ela tem também o violão, que ela ensina, o ukulele, flauta, além da habilidade de cantar, porque a Joyce é uma cantora excepcional, né? Roqueira Ai, excepcional adoro aqui do nosso município, Aham. né? Uma das nossas artistas mais completas aqui, Sim. né, a Joyce? E aí a gente tem a dança também, que a dança vai desenvolver habilidades corporais, né? Também desenvolve o corpo da criança também, né? O raciocínio, a integração com a mente, concentração, né? a integração com a mente, né? E a interdisciplinaridade, porque, por exemplo, em agosto, teve a Semana do Folclore. A Joyce aproveitou e ensinou eles a cantarem a música Sítio do Pica-Pau Amarelo e eles apresentaram. Sim. Então, tem toda uma transversalidade multidisciplinar que vai sendo casada ali. Sim, É. legal. E aí a gente tem também a questão do reforço escolar que eu te falei, né? Sim, sim. Então, a professora... Futebol, o futebol, estou esquecendo do futebol. O futebol, Kelly, era um sonho que eu tinha na escola, sabe? Porque eu comecei a perceber que as crianças gostavam muito de jogar futebol, mas eles não sabiam regras do futebol. É só Então, chuta pra frente. Isso. Aí, a minha ideia de colocar o futebol no projeto era por conta disso. E agora, né, graças a Deus, nós conseguimos a cobertura da nossa quadra. Ai, que legal. Porque a nossa quadra é ainda no tempo, né? Nós temos a quadra, inclusive com um tamanho excelente, né, Carlos? mesmo, é. A quadra, ela estava no terreno do SAI, né? Porque quando o terreno lá foi doado, uma parte do terreno era do SAI. Agora, o diretor do SAI conseguiu fazer essa permuta para a escola. Então, nós já temos recursos e já temos, inclusive, a própria autorização do governo estadual para cobrir a nossa quadra. Nossa, que é bom porque na chuva consegue fazer atividade Isso, no sol eles ficam quente. tudo isso. vermelho. E também fazer alguma festa, alguma coisa. Tudo. Né? Você Então, consegue vai fazer ser, assim, um divisor de águas para nós com a cobertura da nossa quadra lá. Então, os engenheiros da prefeitura já estiveram lá, já conversaram comigo sobre a cobertura. Então, a cobertura da nossa quadra já é certo Ai, para que acontecer. Que era um grande desafio. Que era né? o nosso grande sonho, o grande desafio. E aí, Kelly, o que a gente faz? Nós usamos todos os espaços da escola. Jogamos futebol até embaixo da árvore, só para Ai, que você ter uma delícia. ideia. Então, nós temos um espaço gramado lá, né? E eu converso com o professor, olha, professor, tem dia que vai dar para usar a quadra, porque o tempo está mais nublado, né? Mas tem dia que não vai dar, então vamos usar aquilo que a gente tem. Sim. Então, as crianças estão jogando lá embaixo da árvore, na sombra, no outro espaço. Então, a gente tem se tentado adaptar o espaço físico que a gente ainda não tem. O nosso espaço físico ainda não é adequado para o tempo integral. Mas a gente começou. Sim. Vamos começar e vamos batalhando para nós melhorarmos o que a gente consiga. E tem alguma atividade que você queira implantar ainda? Tem a atividade da horta e da jardinagem, que eu falei para você, que é um sonho. E tem né? a mesa de ping-pong lá, porque eles vão achar ruim de eu falar mesa de ping-pong, que os profissionais vão falar que é tênis de mesa, né? Na Mas, nossa época, ping-pong. e tá lá, a gente joga com as crianças, mas não temos o espaço ideal, né? E Precisamos. com a quadra também? Nossa, a quadra vai Aí ser você coloca o vôlei, porque sensacional. as meninas gostam de Sim, vôlei. Futebol, adoram. moleque, né? As meninas As meninas nossas gostam de também gostam de futebol. Você não Mas- acredita, elas jogam muito bem. Então, Elas mas jogam. assim, mas eu falo pela minha filha lá que gosta Adoro. de vôlei. Sim, não. Aí Então, tem uma quadra quando, também, outras modalidades. outras quando nós modalidades. tivermos o espaço adequado, nós vamos eu quero até deixar em aberto essa ideia de atividades, eu quero colocar atividade esportiva, né? Aí Para que a você- gente possa implantar outras modalidades também. E como eu te falei também, os nossos espaços precisam de ampliações, né? A Simone, por exemplo,
A gente divide a sala dela com outro profissional. O Carlos ainda não tem a sala dele para ele trabalhar, ele divide o espaço. Nós dividimos o espaço da informática com a música. Eu divido a biblioteca com a aula de dança. Sim. Né? Então, a construção agora, a reforma e a ampliação do prédio, mais a cobertura da quadra, Nossa, vai ser sensacional. realmente vai ser, fechou para nós, vai ser o que a gente precisa. Vai ser E melhor. vindo a profissional de... Eu pedi, né, um técnico em agronomia ou um agrônomo, se possível, Sim. porque eu quero transformar aquilo também em agrícola, aquela parte que a gente adoro. tem. Tudo que é Né, agro, eu o amo. terreno que nós temos ali na escola. Aquele, Sim. quando você perguntou a respeito do integral, essa questão que ela está falando é que o integral é a escola em tempo integral, porque o aluno ele é atendido integralmente. Educação integral. Integral. Exatamente. Integral e integrada, na verdade, né? Que essa é Eu tive é a uma chave. experiência com integral. Não era bem isso daí, mas assim, quando você ficou falando agora, minha cabeça veio daquele de lá atrás, né? Uhum. Aquela memória afetiva. Você vai lembrar das nossas gincanas no colégio. Então, Nossa, era maravilhoso. Que a maravilhoso. gincana do colégio era 24 horas, praticamente, que né, a gente ficava... Undina, nossa. Nossa, e aí o que, que eu tenho de memória? A gente ficava o dia inteiro na escola. Então a gente se preocupava em fazer, em arrumar as salas, porque o tema era, eu lembro Isso. de um tema que era assim, cada sala pegou um estado do Brasil. Eu peguei o Rio de Janeiro. Então a gente tinha que enfeitar a sala com temas, com comida, com tudo típico do Rio de Janeiro. E depois tinha as equipes que a gente falava assim, ó, eu montava equipe, gente. Eu acho sensacional a mente da pessoa. Ó, a equipe que vai jogar futebol com a equipe contra não sei o que lá. Então, tinha semifinais de futebol, vôlei. E eu mesmo, simultaneamente, estava tendo lá, tinha um palco que estava tendo concurso de dança embaixo. Então, o colégio, você chegava lá, era futebol ali, vôlei ali, pessoas fazendo apresentação aqui, Isso salas, mesmo. pessoas visitando as salas e as pessoas estudando. Gente, era E tudo surreal. funcionando. Tudo ao mesmo funcionando. tempo. E sabe o que era legal até? Ainda tinha a rádio, olha, até a cidade isso, tá? Isso. A gente conseguia, os alunos iam pra rua procurando patrocínio para falar, né? Agradecer, falando, até o comércio ajudava. A rádio, eu lembro certinho, falava assim, ó, vai ter a busca do tesouro. Eles escondiam alguma coisa em algum lugar da cidade. Todos os dias, a rádio, que é a nossa rádio, dava uma dica aleatória do que era aquilo lá. A busca do tesouro, que era tipo assim, o tesouro, tipo, 7 pontos no total. Então, era muito ponto para quem ganhasse um campeonato de vôlei, era 1 ponto. Então, era muito ponto. Então, a gente, você vai ficar o dia inteiro ouvindo a rádio. Então, a pessoa ficava lá o dia inteiro com a caneta na mão para anotar. Mobilizava e não tinha, a família, gente, né? não tinha celular. Então, como é que você ia avisar? Então, era aquela correria na cidade, aquela loucura. Eu lembro que tinha prova surpresa, a gente estava lá, o Adilson, que é professor de educação física, com a Ildinha, falava assim, prova surpresa, fazia assim, todo mundo assim, aparecia aqui com uma, eu lembro, nunca me esqueci, com um copo de água com uma dentadura dentro. Gente, o Naylor, com o Neymar, o irmão, o Naylor, mais velho, ele saiu num pinote que a avó dele morava do lado do colégio ali, do Keynes ali, né? Ele enfiou a mão dentro da boca da avó dele e saiu correndo. Aí a gente, como ele era mais perto, né? Eu lembro que uma dos desafios era arrumar um papagaio que falasse alguma coisa em relação ao Brasil. E aí, eu lembro que eu tinha um amigo do meu pai que tinha um papagaio, e lógico, aí eu fui atrás do cara. O cara levou o papagaio lá na roça, lá na coisa. Chegou lá, o papagaio não falava nada. Aí porque ele ficou aquele mundo de gente, ele falou assim, acho que ele falou verde ou amarelo, alguma coisa assim. Eu falei, verde, amarelo, bandeira do Brasil, ganhamos. Nossa, gente, eu acho assim, era tão saudável. E a equipe, essa coisa, e a gente passava o dia no colégio, pintava muro. Cada muro, os muros eram todos pintados. Gente, e olha, até hoje eu nunca vi. E aí, sabe o que acontecia? No final, no último dia de gincana, que dava o campeão, eles contratavam um showzinho. Ia ser, tipo assim, a confraternização da gincana. Então, tinha um showzinho, aí ficava a noite inteira. E os pais participavam, porque a escola era o dia inteiro aberto. Então, os pais iam lá e ficava lá. Eu só sei que quando acabava a gincana, que era uma semana, eu tava doente no final. Porque era assim, primeiro corria. E tomava ducha gelada, coisa gelada. Eu só sei que, gente, não tinha coisa mais gostosa do mundo. E essa integração. Era uma integração. E o que vocês estão fazendo hoje não é isso, mas vocês estão levando isso pro dia a dia. Sim. Aquela coisa, a criança querer
querer estar ali, né? De uma E maneira você- mais formal, né? Gincana, falando em gincana, eu estava na primeira gincana do Antônio Felipe Salles. Sim, Olha fala que só. delícia. Na época foi implantada, que o Sim. Deus Ded era Sim, o Deus diretor. era o diretor da escola. Eu peguei umas 4 Primeira gincanas. gincana do colégio, eu estava lá. E tem uma coisa que ela falou e eu acho espetacular e é muito importante. Quando a gente chegava no quinta série, a gente estava saindo do municipal. Sim, Quando a gente entrava no colégio, tinha toda uma expectativa. exatamente. Quando a gente olhava na quadra, aquele povo jogando, aquele povo bonito. Que a gente sentava Do na hora do recreio, colegial, do né? colegial. Chique. A gente quando na gincana também eles é que jogavam, porque eles é que eram... maiores. Eles eram o ó do Ele Borogodó. juntava, tipo assim, ó, pra vocês entenderem que você não é daqui, né? Eles pegavam, tipo, o quinto ano, que na quinta série antigamente, tava lá junto com os colegiais. Então, o que ele fazia? Ele pegava a quinta série e colocava com o primeiro colegial, uma equipe. Uma sexta série com o segundo. Tipo assim, ele juntava um grande com um pequeno para dar equilíbrio. Na cidade que eu morava também tinha as gincanas. Sim. Do mesmo formato. Aham. E a gente E aí? deslumbrava, a gente ficava deslumbrado, porque a gente estava acabando de chegar, aquele povo tudo bonito, jogando vôlei muito bem. Aí a gente formava aquele desejo de ser, Exatamente. de participar. Eu acho que essa grande questão da integral. Sim. Porque quando a criança chega e ela vê as oportunidades para ela, como nem você falou, Sim, se ela está fora da escola, ela está exposta. exatamente. Mas se ela está dentro da escola com uma equipe multidisciplinar que está pensando que nem, né, 6 alimentações, Sim. né? A Secretaria de Saúde está ajudando, né? Nós temos uma psicóloga, uma psicopedagoga. Tem alguma dificuldade? Tem com quem conversar, Exatamente. né? Então, Tem assim, apoio. é uma integral no sentido de que todas as áreas que ela necessita serão supridas. Eu acho espetacular. E eu me lembro bem que quando eu comecei no projeto de tempo integral, uma das coisas que eu fiquei assustada no início foi de observar que algumas crianças não estavam com a etapa de alfabetização concluída. Sim. Eu já saí atrás fiz aquela sondagem com as turmas e cheguei a esse posicionamento. Primeira coisa que eu fiz foi conversar com a Clarice. Clarice, nós temos um grande desafio e nós precisamos da ajuda de todos. E aí passei para ela a questão da alfabetização. Porque as crianças têm um processo de alfabetização até concluir a alfabetização. Sim. E nós tínhamos crianças no 5º ano que não tinha concluído a alfabetização. Ou seja, iria sair da escola sem estar alfabetizada. Sim. E nós fizemos uma força-tarefa, conversei com a Clarice, ela conversou com todos os professores, fizemos reuniões, os professores aderiram à nossa proposta Isso é importante. de trabalhar um reforço paralelo de alfabetização com essas crianças. Foi direcionado, então não foi para toda a turma. Aham. E o reforço escolar, que é do turno da criança, que também existe na escola, continuar normalmente. Então, foi uma força-tarefa de todos os envolvidos de trabalhar a alfabetização com estas crianças que não tinham concluído a alfabetização. Sim. E foi tudo feito, todos, né, abraçaram a causa, não criaram resistência, porque os professores poderiam criar uma resistência ali, e deu muito certo. E este ano nós demos continuidade a tudo isso. Então, nós chegamos no nível que nós estamos hoje, né? A gente precisa avançar bastante ainda, precisamos avançar, como qualquer escola, né? Mas nós já chegamos num nível que a gente está muito satisfeito, né? A gente já teve grandes resultados de todo um trabalho que foi feito já há um ano, né? E eu falo sempre assim, eu só rejo a situação. Eu sou só regente. Então, eu tenho uma equipe ali que abraçou junto comigo uma causa, né? E eu tenho uma equipe que gosta de trabalhar, que gosta do que faz. Tem amor. Exatamente. Porque eu acabei de trabalho falar, com amor. vocês dobraram o teu trabalho. Então, nós não temos medido esforços, nem horário, nada. E a Pra nós Clarice é bastante trabalharmos. exigente. E Ela nós- coloca o sarrafo lá em cima. Eu falo para ela, falo assim, nosso Deus. Porque a gente adotou no município o apostilado do Etapa. Uhum. E é um desafio, porque Sim.
não era assim antes. Aham. Então, isso homogeneizou. Todas as escolas do município estão trabalhando a mesma coisa. Então, exige, né, que a professora ou o professor leiam bastante. Tem professora que vira para mim e fala assim, Carlos, eu não sabia de nada disso aqui. Isso, eu nunca estudei história do Brasil desse jeito aqui, geografia desse jeito. Às vezes a pessoa é especialista em educação, em português, como a Simone é, matemática, mas tem as outras áreas. E a Sim. apostila vem bem Bem. forte. É, E ela a tem um apostila é puxada. ela é bem puxada. Até E- porque tem a proposta da BNCC. Exatamente. Os E meus ela estudaram com essa apostila E a também. proposta deles é uma proposta em espiral. Volta ao assunto, depois volta ao assunto mais complexo. Sim. Até a gente conseguir fazer com que os professores se engajassem, foi muito difícil. Esse ano eu vim para os Vases. Cheguei lá, a Clarice ria da minha cara. Ela falou assim, vai lá no pré. Eu chegava no pré, aquelas crianças não tinham passado por creche. Então, elas não entendiam absolutamente nada da disciplina, da rotina de dentro de uma sala de aula. Eu tinha que pegar um que já estava na janela. Volta aqui, você não vai pular a janela. Criança de 4 anos. Com criança de 4 anos, e assim, chorando. Tinha umas 4 lá que choravam o tempo todo. Tinha uma que chamava de meninão. Ô, meninão, porque elas não sabem o que é ainda. Aham. Mas, e aí a gente conseguiu, hoje a gente chega na sala, tá tudo certinho, sentadinho, quietinho, aprendendo na apostila. Isso é um... Nossa, que lindo, né? Interessante, né, nessa fala do Carlos também, acrescentar que os desafios que nós tínhamos o ano passado, alguns ainda continuam, e este ano nós já tivemos desafios diferentes em relação ao prédio 4, por exemplo. As crianças vieram para a escola sem frequentar uma creche. A maioria delas. Elas não tinham a rotina escolar. Aham. Tinha uma criança que ela chorava, ela é do pré da tarde, ela chorava de sono, porque era a hora dela dormir em casa. Que dó. Que dó, E aí gente. levou alguns dias, nós fomos acompanhando, todos acompanhando aquela criança, até que ela entrasse na rotina. Hoje ela não chora mais, Aham. mas ela chorava de sono, da necessidade do sono, que ela tinha o hábito em casa. Ai, que judiação, que Aí judiação. agregou aquela que não comia feijão, aquela que não comia arroz, aquela que não comia tomate. Aquela que foi... E como que a integração do território local do bairro dos Vases é incentivada? Esse é um grande desafio, porque nós estamos numa escola rural. É. Entendeu? Então, ali tem criança que desce lá do Quenhenhen, porque assim, nós temos crianças que são realmente, que moram na roça. E nós temos crianças de 3 bairros juntos, Sim. né? Que são os Vasos, o Frei Damião e a Collen. Então, é um grande desafio a territorialidade, né? Porque são crianças com perfis completamente diferentes, né? Mas a estrutura ali é tão bem feito o trabalho que elas acabam se integrando, né? A Clarice pode falar melhor do que eu, porque ela que está coordenando há mais tempo do que eu, mas o que eu vejo, assim, que elas têm um sentido de pertencimento muito forte com aquele lugar ali. Eu acredito que elas vão sair dali, a marca da escola não vai sair de dentro delas. Sim. Inclusive, a Clarice fez agora uma ação. Olha só que interessante. Ela juntou a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte, a APM, e fez um grande evento ali, onde tinha dentista, tinha o que mais? Corte de cabelo. Nossa! Tinha as brincadeiras, né? A Secretaria de Esporte cedeu para nós os brinquedos infláveis, né? Montaram lá tudo direitinho. Então, as crianças foram, eles brincaram. E aí, nós colocamos oficinas nas salas de aula. Então, eles passavam numa oficina, eles aprendiam sobre a prevenção da dengue, por exemplo, né? Outra oficina, eles aprenderam a cuidar da saúde bucal. Outra oficina estava vacinando as crianças, né? Olhando carteirinha de vacina, vendo vencimento, aquilo que precisava de reforço, né? Então, tivemos lá uma equipe preparadíssima da Secretaria de Saúde que atenderam os nossos alunos e a nossa comunidade. Então, foi um dia sensacional. Além do lanchinho, o cachorro-quente. Cortou o cabelo, né? Cortou o cabelo, né? Tinha o sargento Cleixa conseguiu para nós uma pessoa que passou a tarde lá, cortando o cabelo dos meninos.
Aí tinha o algodão doce, a pipoca. Então, foi um dia extraordinário. Pintura no rosto. Então, isso aí já está... E as famílias junto. Então, é isso que eu ia falar. Já isso. até acolhe a comunidade É, por um todo, a né? territorialidade do que você fala, a questão da família e do bairro entender que aquilo ali pertence a eles. Sim. É como se fosse um equipamento deles, né? Sim. E eu vejo que a E Clarice eles conseguiu fazer. não, e eles não querem ir embora da escola. O outro dia, o 5º ano me chamou lá e falou para mim assim, diretora, a gente tem 2 coisas para te perguntar. A primeira é a seguinte, ó, 5º ano falando comigo. A gente pode repetir de ano? Não querem mudar de escola. Não quero Não. mudar de escola. Outra coisa, a senhora não pode colocar o 6º ano aqui para nós? Porque eles não querem, eles querem Não querem ficar. ficar. Querem ficar. Agora, me fala, você falou do repetir de ano, lembrei de 2026. E qual que é as inovações previstas para 2026 nesse projeto? A gente tem, assim, grandes expectativas para 2026, né? Uma delas, a secretária de Educação passou para mim, um outro dia que a gente estava conversando, que a secretaria destinou para a escola 5 milhões. Ai, Que não né? aconteça o que aconteceu em 2025. Então, então, a gente tem lá a construção de 7 salas de aula, né? Já está tudo engajado para isso acontecer. Os engenheiros já estiveram lá comigo, nós já estabelecemos o que precisa, mas banheiros, né? Eu preciso de banheiros com vestiários, eu preciso de chuveiros, eu quero que a criança faça uma atividade esportiva, mas que ela tome um banho para ela ir no reforço escolar, por exemplo. Sim, para não ir Né? pingando. Ainda mais quem estuda de tarde e está de manhã nesse Isso. período, aí depois vai grudando para tarde. Vai grudando. E aí eu pedi também salas de atendimentos, né? A psicopedagoga, ela precisa do espaço dela para atender as crianças. Sim. O supervisor pedagógico, ele precisa do espaço dele, né? Nós precisamos também ampliar a nossa cozinha. Sim. A nossa cozinha não dá conta mais da nossa demanda. Então, nós temos uma cozinha de 1954, quando a escola foi construída. Naquela época, a escola tinha 2 salas de aula, né? Multisseriada na época. Então, atendia. Agora, não atende mais as nossas necessidades. Então, os engenheiros tiveram lá, eles viram tudo isso e prometeram uma cozinha ampla, né? Ai, com tudo que a gente precisa E a lá. gente quer acompanhar todas essas mudanças, avisando a gente, para a gente poder acompanhar. Não, você, com certeza. Eu quero que você vá lá, conheça a escola. escola. Eu vou. Filme a escola. Com certeza. E a gente possa, a gente gente possa vai fazer arquivar isso. tudo isso para nós fazermos comparações Vou levar o depois. maridão para subir o drone lá. Nossa, Vai ficar legal, né? O Sensacional. nosso Sensacional. drone, ele entra dentro. Sim. Ele vem voando por fora, ele entra dentro das Perfeito. salas, entra dentro da cozinha, entra dentro Olha, de que tudo. E legal. nós precisamos também de a gente sonha, nós estamos sonhando agora com uma sala de autorregulação, né, Carlos? Às vezes a criança que a gente atende, que tem TDAH, TEA e outras síndromes. Você falou uma coisa que nós não conversamos aqui ainda, a questão da inclusão da criança neuroatípica. Porque, assim, hoje a lei da inclusão, ela propõe que a criança vá para a escola regular. Só que a escola regular não foi equipada. Não tem preparo Então, para isso, a gente, por mais que a gente se desdobre, que nem a Clarice está falando, essa sala não é uma sala que hoje a lei diz que tem que ter uma sala de recursos, né? Sim, É. sim. Mas Nós a gente, queremos também a sala de a recursos. gente quer a sala de recursos, mas a gente quer uma sala de regulação. Porque nós estamos vendo que a criança especial, ela vem, ela se socializa, mas ela tem um limite de tempo para aguentar o barulho de uma sala normal. Ela precisa de um ambiente que nem a Simone fala, ela precisa do silêncio. Né? O que acontece com as crianças, né, que têm algum transtorno de aprendizagem ou outros transtornos e até mesmo síndromes? Elas precisam se autorregular. E onde que nós podemos conseguir isso? Numa sala de recurso, que é uma sala adaptada, com vários recursos pedagógicos, sensoriais para esta criança. E também, hoje, se fala numa sala silenciosa, numa sala onde tenha um tapete gostoso, que a criança possa sentar, possa deitar, que ela possa ouvir uma música. Então, nós precisamos também desses ambientes,
Porque, por exemplo, a criança que tem TEA ou que ela é TEA, ela tem a dificuldade de estar o tempo todo na sala de aula com o ruído de uma sala de aula. Não é uma bagunça na sala de aula, mas o ruído. O ruído de um lápis que cai no chão, de uma criança que fala Amassa com a um outra, de papel. uma criança que vai até a professora, que muda a página da apostila ou do caderno. Então, tudo isso vai incomodando. E a criança tem dificuldade de trabalhar com seu controle inibitório, ela não tem maturidade para isso. Então, nós precisamos desses espaços especiais, assim vou chamá-los, para que a criança tenha esse momento, né, que passe esse estresse e que ela consiga retornar às atividades diárias da sala de aula. E a gente Sensacional. entra na sala de aula, o aluno especial, o neuroatípico, ele fala assim, Carlos, por favor, fala para eles ficarem quietos. Só que eles estão no barulho normal da sala, tipo, professor, eu não entendi. Então, ele atrapalha ele, porque ele, o neurotípico, vamos dizer, o TEA, ele gosta da rigidez tem que ser tudo certinho do jeito que ele está orientado, porque ele precisa dessa rotina. Quando quebra a rotina, ele incomoda. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas ele ficar 3 horas dentro de uma sala, já vai estar na 10ª vez que ele foi interrompido. Já tá enchendo o saco dele. Ele precisa de um ambiente diferenciado. Diferenciado. Né? Então, nós temos uma legislação, a LDB, por exemplo, né, de 96, ela já fala sobre a inclusão. Né? Aí veio a regulamentação em 2015 da lei. Assim, a lei foi proposta da inclusão, mas nós precisamos da escola adaptada para receber a criança, porque senão nós não vamos estar fazendo a inclusão de fato. Sim, é verdade. Né? Então, esses ambientes, nós estamos sonhando com esses ambientes na escola para a criança estar na sala, ela ficou incomodada, ela se desregulou. A gente precisa tirar ela do ambiente, né? A gente precisa acalmar aquela criança, focar em outra coisa. Então, o nosso sonho tem sido isso. E nós estamos, assim, lutando não só com o recurso municipal, mas também com recursos de outras áreas que a gente possa conseguir. Nós estamos tentando, por exemplo, com deputado já, né? Por intermédio aqui da Simone, que tem muito conhecimento, né? A Simone, nossas relações públicas. Então, Que chique, nós estamos em contato com deputados estaduais para nos ajudar. Sim. Então, a gente já Toda ajuda é pediu, bem-vinda. inclusive, né, para o deputado que a gente quer uma sala dessa, né? A secretaria, a prefeitura vai construir o espaço para nós, mas nós precisamos de equipar essa Sim, sala. Né? e não E é para barato. isso, a gente precisa de recurso. Então, corremos atrás do deputado. O deputado já prometeu para nós nos ajudar a partir do ano que vem. Eu quero também uma sala de música com acústica preparada, inclusive, para ser uma sala de ter aula de música. Né? Então, tudo isso a gente está correndo atrás também, buscando ajuda você de vê outras que áreas. isso daí é revolucionário e é inovador. Você vê como a Clarice tem uma visão ampla da questão educacional, porque a legislação fala uma coisa, mas a realidade no chão da escola é muito diferente. Outro dia ela me perguntou, a Clarice falou assim, Carlos, vai construir as salas, né? Aí a gente estava até a Simone, e eu falei assim, olha, eu gostaria muito de ter uma biblioteca digital, né? Que seria aquele lugar onde a criança entra e tenha recursos tecnológicos, onde ela tenha acesso ali, né? A brinquedoteca digital. Então, para nós, esse pulo, esse salto, é o sonho. Né? Quando você falou de 2026, 2025 para nós foi muito difícil porque tudo foi complicado. Agora, 2026, a gente pensa que vai dar certo, porque se nós conseguirmos implantar e conseguirmos trabalhar com a equipe que nós temos, eu acredito que essa escola ela vai ser um modelo para as outras escolas do município. Com certeza. E eu tô aqui só assistindo de camarote e estou me sentindo muito importante de ser uma que está ajudando, a pioneira aí, chutando essa bola junto com vocês. Nós estamos chegando no final e eu queria que cada um deixasse uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, ó. Começa pelo Carlos. Eu vou deixar mensagem para vocês que estão confiando seus filhos ali nos vasos em nossa responsabilidade. Vocês podem acreditar que nós vamos fazer de tudo
para que essas crianças sejam excepcionais adultos, que saiam realmente com uma vida plena dali, né? Como a Clarice falou. Professora, diretora, nós queremos repetir de ano. Eu acho que esse é o maior prêmio que um gestor pode ter, quando o aluno quer e ama o lugar onde ele está sendo ensinado. Esse é o nosso objetivo. Simone? Eu quero primeiramente agradecer por ter podido estar podendo acompanhar este projeto de tempo integral, que eu vejo para mim como uma missão. E agradeço a todos os envolvidos, aqui em nome da Clarice, né, todos os profissionais que representam a escola, a Secretaria de Educação, a Prefeitura, o Governo Federal, o MEC, e que possamos ter parceiros para 2026 e que nós estamos sonhando muito. Nós temos planos para os sonhos e eles são possíveis. E contamos com o apoio de todos os envolvidos. Clarice? Eu quero também agradecer, Kelly, você, em especial. Obrigada. Foi um prazer, uma honra estar aqui mais de honra é perto toda minha. com você. A gente tem acompanhado seu trabalho Obrigada. aqui na rádio, né? Eu quero agradecer meus colegas que aceitaram o desafio de estar aqui hoje junto comigo. Quero agradecer a equipe da escola, né? Como eu falei, eu só rejo, né? Eles que são os atores disso tudo. Eu tenho uma equipe sensacional lá, né? Que um pessoal que abraçou a causa mesmo. E a minha filosofia é uma frase do Cortella, na verdade, sabe? Faça o seu melhor nas condições que você tem. Porque quando você tiver condições melhores, você possa fazer melhor ainda. Então, essa é a minha filosofia e esse é o meu sonho. Muito obrigada, Kelly, todo mundo aqui da rádio. Eu que agradeço. Para mim foi... Quero muito que vocês vão até a escola para conhecer o nosso eu trabalho já assumi lá. esse compromisso, eu tenho contato da Simone, eu entro em contato com ela já agenda com vocês e eu vou com certeza lá com o maridão fazer umas imagens para servir também para vocês essas imagens, não só para divulgar e mostrar o trabalho de vocês, que eu estou acompanhando aqui, é sensacional, mas também para ajudar de alguma forma a mostrar para as outras pessoas ou para o governo, seja o que for, o que vocês estão fazendo com o recurso que vocês têm. A educação é o caminho, Kelly. Exatamente. A educação é o único caminho. Não é possível promover transformação social, política, econômica no nosso país sem educação. Com certeza, é o começo, não Exatamente. adianta. E é o único caminho. Isso. Então, gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Vocês estão com um projeto, uma mina de ouro nas mãos. E eu tenho certeza que muitos pais vão agradecer no futuro de vocês terem plantado essa sementinha aí e dado início nesse projeto lindo. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Viu? Obrigada por me escolher para estar contando isso, que eu estou muito lisonjeada. Não, obrigada nós viremos mesmo. com mais novidades. Não, ainda você já está marcado. 6 novidades. Já está marcado e vamos estar aqui mostrando tudo. E falar assim, ó, você lembra daquele dia? Agora tá assim. É a minha escola, a minha cobertura, e eu vou filmar e já passar aqui para mostrar para o pessoal. Maravilhoso. Tá? Fechado. Fechado. Compromisso marcado. Obrigada, Obrigada, Kelly. gente. Obrigada. Gente, esse foi mais um Mais Cast. Vocês viram o que o amor... Eu falo que esses profissionais, eles... Primeiro, antes de tudo, eles têm o amor pela profissão. E eu acho que o amor move o mundo. E eles estão aqui mostrando, se dedicando ao amor que eles têm pelas crianças. E sim, mostrando que... eu acho assim, eles acreditando, né, nesse futuro que sem educação não leva a lugar nenhum. Então, vamos apoiar você que está assistindo esse podcast, que pode contribuir de alguma forma para essa escola, gente. Vamos contribuir, porque, afinal de contas, você mesmo que vai receber, né, todo esse trabalho, você vai estar sentindo na sua casa a diferença. Então, vamos ajudar. Eu queria novamente agradecer vocês e terminar aqui esse Mais Cast, que foi maravilhoso. Se você tem curiosidade e tem mais alguma pessoa que vocês queiram ver aqui comigo, contando uma história, contando um pouquinho da vida dessa pessoa, gente, se inscreve lá, manda no Instagram, no direct do Instagram da rádio, na Rádio Curiacos 98.9 e mande lá a sua dica, que eu vou estar aqui com certeza, com muito amor, esperando essa pessoa aqui para bater um bate-papo também, como foi esse. E esse foi mais um Mais Cast. E semana que vem, às 8 da noite, vocês têm um encontro marcado comigo aqui na Rádio Curiacos. Até lá! Hey!